Então, na aula de hoje, né, nos nossos workshops online, qual que é o nosso propósito principal? O nosso principal objetivo aqui é a gente conseguir acessar esse espaço de limpeza, de liberação emocional, de reconexão com a nossa paz, com o nosso centro, de acessar essa capacidade, esse poder pessoal que habita dentro da gente, de observar as questões que estão no nosso redor, as questões que nos desafiam no dia a dia, e saindo desse véu ilusório, né, de estar sempre bem, de estar sempre em paz, e lidando com a realidade da vida, que traz seus desafios, traz seus desconfortos, traz suas questões, e começar a entender que para que esse poder pessoal exista, para que essa transformação seja efetiva, a gente precisa aceitar essas questões. A gente vai precisar olhar para elas, a gente vai precisar ter clareza. E para que a gente possa ter clareza e fazer o gerenciamento de toda essa situação, a gente precisa parar. E a meditação e a pintura, elas são um processo extremamente poderosos. Eu não sei quem aqui já pintou, sei que algumas já, mas a pintura ela nos obriga a estar na presença. E nessa presença, a gente se obriga a estar em autoobservação. E a autoobservação é a ferramenta mais poderosa que existe para essa análise de dados, essa análise dessa máquina humana que somos nós. E dentro dessa perspectiva mais distante do nosso ser, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente faz, a gente vai entendendo e aceitando a nossa autorresponsabilidade da realidade que a gente vive. E a gente vai entendendo que a nossa realidade atual, ela é uma realidade pautada numa transformação constante. Nós estamos aqui com o coração batendo, o sangue circulando, os pensamentos fluindo, a vida está acontecendo o tempo todo. E esse acontecimento, a gente precisa se entregar para esse fluxo, se entregar para esse estado de compreensão de que tudo muda o tempo todo. E nessa compreensão de mudança, ao invés de nadar contra a maré, a gente vai seguindo o fluxo. A gente vai se permitindo mergulhar nesse fluxo para que dentro desse fluxo a gente vá sendo conduzido para onde a gente deve ir. Então, o desbloqueio criativo é sair desse espaço de limitação, esse espaço de bloqueio, esse espaço de medo. Porque não existe nada que nos bloqueie além do medo. Então, é o medo de ficar sem dinheiro, é o medo de não ser aceito, é o medo de ser julgado, é o medo de. E o medo, ele nos limita, ele nos paralisa. E só tem um antídoto para o medo, que é a confiança. Só que a confiança só se adquire no conhecimento. A gente não consegue confiar em absolutamente nada, nem ninguém que a gente não conheça. E para a gente conhecer alguém, o que a gente faz? Observa, né? Então a gente vai observando dentro dos nossos relacionamentos como que essas pessoas se relacionam, como que ela lida com o dinheiro, como ela lida com as amizades, como ela lida com os pais, com os cachorros, com os filhos. E nessa observação a gente vai conhecendo e vai ganhando ou perdendo confiança, né? Então, o nosso medo, ele só existe quando a gente não tem essa confiança, quando a gente não tem esse conhecimento que vai trazer para a gente essa clareza. Só que isso é algo que ninguém de nós tem. Nós estamos num momento planetário, num momento terreno, num momento humano, social, em que todos nós temos medo. O medo, ele faz parte da sobrevivência, ele faz parte de ser humano. Mas dentro desse espaço do medo, ele precisa ser observado. E para a gente conseguir a cura, a compreensão do medo, a gente precisa mergulhar nesse medo. Entender a raiz, da onde ele vem, porque ele vem, de onde ele existe. E entender que a partir dessa raiz, é uma parte nossa que ainda não foi acolhida. Uma parte nossa que ainda não foi aceita. Uma parte nossa que ainda não adquiriu esse conhecimento para poder se libertar desse medo, porque a gente não tem esse controle. Então, o sofrimento cotidiano que a gente vive é o sofrimento da ilusão de achar que a gente pode estar aonde a gente está, dessa não entrega, dessa não devoção, desse não lugar de se permitir com que esse rio nos conduza. Então, é como se a gente ficasse presos numa pedra querendo ficar no mesmo lugar. E essa pedra, quando a gente se apega a ela, a gente vai se machucando. A gente fica ali segurando a força da água, da corrente, do rio, tentando levar a gente para outros lugares. A água são sempre as nossas emoções, e a gente ali preso.
E ali a gente vai se machucando. As mãos vão doendo, o corpo, o desespero, o medo, todas essas emoções elas vão vindo à tona, porque a gente precisa aprender a soltar, a deixar ir, né? A liberar tudo isso. E isso tudo vai acontecendo com toda a humanidade por questões de sobrevivência. Então, socialmente, a gente vai aprendendo a fingir que não está sentindo, a engolir o choro, a desconsiderar tudo aquilo que a gente intui, tudo aquilo que a gente sente. E somos as primeiras a passar por cima das nossas emoções. E as nossas emoções são o quê? Justamente esse rio, justamente esse fluxo, justamente esse espaço que vai nos levando e nos conduzindo para onde a gente tem que ir. Então, quando a gente não se entrega para esse espaço de sentir, a gente está nesse espaço de apego, de medo, nesse espaço de rejeição de uma parte nossa. Porque se a gente entende que a nossa composição humana é feita por pensamentos, por emoções e pelo nosso corpo físico, e obviamente pela nossa expressão através da voz e através das nossas ações, a gente vai entendendo que quando a gente rejeita a nossa emoção, a gente também está rejeitando o nosso corpo, a gente também está rejeitando 2/3 do nosso ser. E nesse processo de rejeição, a gente adoece. Porque, na verdade, toda situação que surge para mostrar pra gente partes dessas águas internas, dessas informações, dessas emoções que chegaram para nós e que a gente ignorou, que a gente fingiu que não existia, né? Então, para a gente fazer esse processo de limpeza e de liberação, a gente precisa acessar esse espaço de entrega. Mas, para a gente acessar esse estado de entrega, a gente precisa de muita, muita prática de autoobservação. Muita prática e muita dedicação de autoobservação. E o que eu venho percebendo, que é muito bonito e muito interessante, é que todas as vezes que a gente foca a energia em alguma coisa, isso cresce, né? A gente já conhece essa frase. Mas quando a gente foca uma energia boa, quando a gente coloca amor, quando a gente coloca carinho, quando a gente coloca foco e energia naquilo que a gente quer que melhore, naquilo que a gente quer que transforme, naquilo que a gente quer que se realize, aquilo invariavelmente vai se realizar. Aquela cura, aquela materialização, aquele processo, né? Então a gente vai entendendo que tudo é passível de transformação e tudo é possível que se realize, que se materialize, se estiver dentro desse fluxo, né? Se estiver dentro do nosso caminho, obviamente, mas é possível. Né? É possível principalmente melhorar, se desenvolver, se desdobrar. E isso é muito interessante porque a Cris perguntou, né, se eu tô me sentindo melhor e tal. E é muito interessante, eu vou contar um trecho muito curto para vocês entenderem como funciona o processo, mas a gente vai tendo várias questões, né, na nossa vida. Todo mundo tem. E as questões que a gente tem hoje são as questões primordiais, as mais importantes que a gente tem para lidar no aqui e no agora. E essas questões que estão mais fortes são as que a gente lida agora. Mas no nosso inconsciente tem uma fila de espera de coisas nossas que a gente precisa ver. Então, resolveu essa daqui, na manhã seguinte ela já curou, mas já subiu outra. E vai já subir outra, e já subiu outra. Então, assim, a gente não tem como lutar contra o que é, né? Não dá para querer que a maçã flutue no ar. Ela não vai flutuar porque a gente está na lei da gravidade. Então a gente precisa entender que somos humanos, que pensamos, que sentimos, que fazemos, que estamos e continuaremos vivendo em situações de desconforto e que o desconforto ele só se manterá num desconforto enquanto ele não for curado, enquanto ele não for olhado, enquanto ele não for acolhido, enquanto ele não for amado. Enquanto a gente não entender a nossa responsabilidade da nossa própria emoção, das nossas próprias circunstâncias e da nossa própria realidade, a gente vai estar criando novamente mais do mesmo. Porque a gente acaba ficando somente no automático, somente no mental, e essa reprodução daquilo que a gente já conhece. O famoso bloqueio, a famosa limitação, o famoso lugar conhecido. A gente não se arrisca, porque a gente não confia, porque a gente se prende no medo. Né? Então a gente vai entendendo que todas as vezes que uma questão sai ou diminui, ela tem sempre a opção de se bloquear mais ou de se liberar, né? E essas situações, elas vão acontecendo até o momento que elas esgotam, ou seja, eu entendi tão profundamente sobre o medo que a partir disso, esse medo hoje, ele existe porque é uma emoção, assim como a ansiedade, mas eu não me enredo mais nele.
Eu permito com que ele chegue, eu receba a informação e ele vai embora. E dentro desse espaço interno de autonomia, eu dou o comando. Eu confio ou não fico. Mas para que a gente possa ter esse conhecimento, esse lugar de assumir, esse lugar de não medo, a gente precisa passar pela prática. A gente precisa mergulhar nos medos, acolher esses medos, entender esses medos, né? E, obviamente, que dá medo mergulhar no medo, né? Porque o medo é a emoção que faz a gente fingir que não tá vendo. Porém, é muito importante a gente entender que toda vez que a gente faz o processo de entrega e de conexão com esse medo, ele vai diminuindo, ele vai dissolvendo. E a gente vai entendendo que esse medo, ele está informando algo que está nos estancando, que está nos limitando, porque existe algo que pode ser maior e melhor para a nossa vida. Então a gente vai entendendo que o medo, ele é também o nosso amigo, se a gente utilizá-lo a nosso favor, se a gente não permitir com que eles nos paralisem. Então, a gente vai entendendo que o processo de desbloqueio é um processo de integração, de aceitação das nossas emoções, de utilização dessa emoção como fonte criativa, como fonte da nossa própria expressão. Tá? Então, invariavelmente, né, que eu estava falando, quanto mais a gente coloca energia em uma situação que eu quero resolver, o que acontece? Eu coloco amor, acolhimento, dedicação, foco, utilizo todos os meus recursos para a solução daquilo, o que vai acontecer? Invariavelmente, aquilo vai se transformando. Invariavelmente, as ações da minha vida e da minha realidade vão estar condizentes com aquilo que eu estava pensando, sentindo e agindo. Porque a ação, ela é uma ação de autoacolhimento, uma ação de dedicação, tempo para a solução daquela questão. Então, invariavelmente, essa questão vai se dissolvendo. E como ela vai se dissolvendo? A partir das situações que a vida vai nos trazendo. Então, a vida, quando a gente vai fazendo esse processo de cura, é um processo de ir para a vida e as situações vão se desdobrando, e nesse desdobrar dessas situações, a gente vai tendo o quê? Clareza, compreensão, vivência, experiência, aprendizado. E aí sim a gente começa a transformar as nossas crenças que nos limitam, as nossas emoções para outras, as nossas ações e expressões para outras questões, e a nossa realidade vai mudando. É um tema um pouco extenso, né, um pouco complexo e precisa da prática. Então a gente vai fazer um processo hoje de meditar e de expressar, de pintar. Esse processo, ele precisa da recorrência, né? Ele precisa de um processo de várias vezes. Por quê? Porque para a gente esgotar e acessar uma cura real, o que a gente precisa? É esgotar essa inconsciência, esgotar esse lugar de não sabedoria. Então não existe cura sem conhecimento, sem autoconhecimento, sem compreensão do todo. Então a gente só consegue ter essa compreensão do todo numa disciplina, numa dedicação, numa recorrência, num foco e um querer real. Então é que nem emagrecer, a gente só consegue emagrecer quando a gente coloca aquilo como prioridade. Depois que a gente emagreceu, tem a disciplina, a prática, a alimentação boa, aquilo fica integrado. Aquilo deixa de ser algo que você precisa colocar atenção todo dia, o tempo todo. Mas enquanto aquilo ainda não foi curado, aquilo precisa de atenção. Né? E todas as vezes que a gente se dedica a esse processo de cura pessoal, os presentes são incríveis, né? E aí a gente vai entendendo que quando a gente cura, aí vem outra coisa, e aí vem outra, e aí vem outra. E na verdade isso é uma grande bênção, porque a gente já estava com essa questão, ó, há anos, e a gente só está podendo ver agora, né? Porque a gente tem recurso, porque a gente precisa de merecimento, porque a gente precisa ter essa clareza. Né? Então a gente vai entendendo que não adianta só fazer a meditação, precisa querer real, querer verdadeiramente aquela força interior que vai te dar a energia para lidar com as questões e as situações que vierem a partir disso. Porque não adianta só, eu quero emagrecer. Tá, mas precisa fazer esporte, precisa comer bem, precisa ir no médico, precisa ver se o corpo tá, fazer um check-up, né? Eu quero ser rico, eu quero curar uma doença, eu quero parar de ter dor nas costas. Tudo é possível. Mas
a gente precisa entender qual que é a questão primordial hoje que eu quero limpar, que eu quero liberar, e eu preciso colocar um foco total e completo nessa situação até ela se esgotar, até ela se curar. E dentro desse processo, entender que todas as questões físicas, emocionais e mentais nascem desse espaço de desalinhamento, nesse espaço de não compreensão, de não conhecimento, de não sabedoria, né? De desalinhamento, de uma percepção equivocada sobre essa situação, sobre o próprio corpo. E aí é uma investigação mesmo, é um mergulho interno para conseguir entender. E dentro desse mergulho, a gente vai perceber que cada uma vai achar uma raiz diferente, cada uma vai achar um lugar diferente. Mas dentro desse processo, a gente vai fazendo essa escavação. E a gente vai chegando cada vez mais próximo dessa raiz. E quando a gente entende que a raiz era a falta de amor próprio, a gente vai curando, né? A gente vai se entregando esse amor próprio. E aí sim a gente vai acessando a nossa luz, a nossa potência, aquilo que a gente veio entregar para o mundo, a melhor parte do nosso ser, né? Então o processo dessa parte falada que a gente comenta, que a gente entende, é a primeira parte do processo, para a gente meditar e poder acessar efetivamente essa intenção mental de dar os comandos no nosso inconsciente, para o nosso corpo, para o nosso emocional, para que a gente possa expressar, permitindo que a expressão libere essas emoções estagnadas. E quanto mais a gente vai liberando essas cascas de cebola, mais durante o processo de pintura e meditação a gente vai tendo clareza, mais a gente vai ficando mais leve, mais fácil fica para ver essas questões aparecerem na nossa vida e na nossa realidade. Mais discernimento, presença e clareza a gente tem para agir de maneiras novas e mais fácil vai ficando esgotar essa ignorância. E aí a gente vai conseguindo o que a gente chama de cura da nossa mente, a gente vai conseguindo a cura das nossas emoções, a gente vai conseguindo a cura dos nossos corpos físicos, e aí a gente vai entendendo a potência que habita no nosso próprio ser, quando a gente utiliza o poder da nossa mente para o nosso próprio bem-estar. E não mais para que a nossa mente seja aquilo que nos diminua, que nos prejudique, que nos dificulte a vida. Porque essa mente é o que vai gerar as emoções. E essas emoções são o que vão nos conduzir às nossas ações. Que podem ser ações que nos elevem, pintando, meditando, dançando, se cuidando. Ou podem ser ações autossabotadoras, autodestrutivas, né? Então a gente vai entendendo que nessa dualidade só existe um lugar que faça esse alinhamento, que é o lugar da presença. Se a gente está no passado ou no futuro, a gente está numa reprodução dos padrões automáticos. Se a gente está na nossa presença, a gente está num estado de decisão consciente, num estado de sair desses padrões, de sair dessa ancestralidade, de sair desses campos sociais. Então eu entendo que se a vida diz que viver de arte é muito difícil, e eu entendo que eu tenho um poder pessoal de transformar o que eu penso sobre isso, eu entendo que eu não preciso validar isso. Eu entendo que dentro de mim eu crio a minha própria realidade. E aí a gente vai entendendo que esse poder pessoal, ele é a nossa luz, a nossa potência. Esse lugar de ser e fazer aquilo que a gente veio fazer. Que não é só por nós, é para o mundo, né? A gente vai entendendo o estado de servir. O estado de ser a nossa potência máxima, para que a gente possa entregar para o mundo aquilo que a gente veio fazer. E aí a gente vai se conectando com a felicidade real, que é a felicidade do transbordar, que é a felicidade de ser quem se é, que não é uma felicidade que a gente vai esperar vir do externo, né? É uma felicidade que a gente simplesmente sente. E aí a gente vai entendendo que é esse o estado de espírito que o nosso espírito busca constantemente. E aí a gente vai se conectando com isso. E a partir disso, o externo vai se transformando nesse espaço também mais alinhado, nesse espaço também mais amoroso.